Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no YouTube, para você acordar refletindo, pensando acerca de temáticas importantes para a sua vida. Se porventura você não é inscrito aqui no nosso canal, o momento é agora. Faça a sua inscrição no nosso canal, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e principalmente compartilhar. Conto com a sua ajuda, com a sua participação efetiva aqui no canal, também como um multiplicador daquilo que nós estamos produzindo. Você sabe, mês de setembro nós estamos tratando sobre o tema política e fé. Hoje tem uma reflexão aqui breve, porém muito importante, porque ela vai preparar aqui um cenário daquilo que ao longo dos próximos dias nós vamos pensar um pouco, e eu acho importante que você pense um pouco sobre aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Lembrando, se você já acompanha aqui o nosso canal, se você já de maneira corriqueira acompanha os nossos vídeos, as nossas reflexões, como dito aqui anteriormente, seja um agente multiplicador da mensagem da palavra de Deus, das reflexões com base bíblica, para que outras pessoas venham ser alcançadas. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Veja, nesse início de manhã aqui, você sabe que já estamos aí num movimento relacionado às eleições, nós estamos vendo debates, nós estamos vendo discussões, nós estamos vendo até questões que chegam a nos deixar assim surpresos, achamos aquilo um absurdo, né, em relação a algumas situações que estão acontecendo aí nos debates e tudo mais, e algumas coisas precisam ser pensadas. E aí, a pergunta que eu faço para você aqui nessa manhã é: você acha que o candidato que você vai escolher, ele precisa necessariamente ser evangélico? O candidato que você vai escolher, ele precisa ser necessariamente evangélico? E por que eu faço essa pergunta para você aqui? Ao longo dos próximos dias, nós vamos trazer aqui algumas características daquilo que julgamos, daquilo que nós aferimos, daquilo que nós podemos decifrar das boas práticas do que um candidato deve ter. E aí a minha pergunta começa acerca dessa situação, dessa indagação específica, se o candidato que eu vou escolher precisa ser evangélico. Aí eu quero perguntar para você aqui uma outra coisa. Por exemplo, quando você vai se consultar com um médico, e aí você vai procurar ali, talvez de uma listagem dos médicos disponíveis, talvez de uma lista do plano de saúde ou de alguma recomendação. Quando alguém te indica um médico, ou quando você vai buscar um médico, você, em primeiro lugar, pergunta se ele é evangélico ou não? Você faz esse questionamento? Sim ou não? Para aqueles que disseram que não, eu diria que é a praxe, porque geralmente você vai verificar quais são as competências daquele médico para que ele venha te atender. Uma pessoa dificilmente, ainda que seja um irmão da igreja, ainda que seja alguém conhecido, ele não te indica um profissional necessariamente por conta da fé que ele professa, mas ele vai indicar um profissional, ele vai indicar uma pessoa para poder prestar algum tipo de serviço a você por conta das competências que este profissional tem, por conta até mesmo da história deste profissional em relação àquilo que ele desenvolve. E aí eu estou fazendo essa reflexão e fazendo esse questionamento porque você acha que o fato de um candidato ser evangélico ou não muda aquilo que ele pode fazer quando estiver no exercício do seu mandato? Você acha que isso muda? Por quê? Você acha que
o fato de um candidato ser evangélico lhe dará as competências certas para poder ele desenvolver uma função pública? Ou você acha que o fato de uma pessoa não ter as competências para exercício de uma função pública, mas só por ele ser evangélico, isso compete a nós como algo positivo para colocar uma pessoa numa determinada função pública? Você está vendo que os questionamentos que eu estou fazendo aqui, eles perpassam por uma realidade. Infelizmente, nesse período de eleição, muitas pessoas escolhem os seus votos por detalhes que não necessariamente fazem com que o candidato venha a ter produtividade, eficácia no desenvolvimento da função pretendida. Inclusive, muitas pessoas e muitos partidos se valem dessa questão relacionada à fé para poder ludibriar pessoas que não possuem conhecimento. Você sabia que no Brasil muitos partidos convidam pessoas que têm algum tipo de relação com a igreja para que essas pessoas venham se candidatar, mesmo sabendo que essas pessoas não têm mínima possibilidade de se eleger, e aí digo isso em relação à quantidade de votos, e que essa pessoa não tem mínima possibilidade de exercer uma função pública, e digo isso por conta da competência? E aí você deve estar perguntando, bom, pastor, mas por causa de quê que os partidos fazem isso? É simples, é só você estudar sobre o quociente eleitoral para você entender que, por exemplo, em eleições onde tem cargos legislativos, seja municipal, seja estadual, seja federal, existe uma possibilidade em que alguns votos agregados para um determinado candidato possa servir para um outro candidato do partido na somatória de votos. Isso significa, na prática, o quê? Uma ideia clara de que algumas pessoas se tornam candidatos por conta de uma ideia de professar a fé, e isso acaba atraindo o voto de algumas pessoas ali da sua pequena comunidade, mas, na verdade, quem está sendo eleito é um outro candidato do partido, um candidato que sequer professa a nossa fé. E aí nós temos aí dois problemas. Uma é que se vende a ideia de que o fato de uma pessoa ser evangélica, ela vai ter uma boa atuação na função pública. E dois, diante dessa situação que eu expliquei anteriormente, uma pessoa ela pode ser votada, mas de maneira insuficiente para poder ser eleita, e os seus votos fazerem parte de um aglomerado de votos que vão fortalecer outros candidatos mais fortes do partido e que também não têm nenhum tipo de competência, e isso é horrível, e também não tem nenhum tipo de compromisso com os princípios que nós professamos. Diante desta minha fala, o que eu quero ratificar para você aqui, nos próximos dias nós vamos ver algumas vertentes, alguns cenários, algumas características daquilo que nós julgamos ser essencial para um candidato, para que, uma vez sendo eleito, ele possa representar de fato o meu e o seu voto. Óbvio, se nós pensarmos que existe uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que professa a nossa fé, uma pessoa que, inclusive, tem competências para aquela atribuição da função pública, maravilha. Agora, não podemos colocar isso como o único fator, até porque você vai ver em alguns parâmetros e alguns cargos, sequer tem a possibilidade de você escolher isso. Você vai para algumas partes da eleição que dizem respeito a esferas do executivo, por exemplo. Você pensar no executivo municipal, você vai pensar em quê? Vou pensar que tem ali o prefeito. Se nós pensarmos no executivo federal, nós vamos ter o presidente. Se nós pensarmos no executivo estadual, nós vamos ter o governador. E quantas são as eleições nos estados, nos municípios, no Brasil, em que nós não temos candidato que sejam evangélicos? E por conta disso eu vou deixar de exercer a minha cidadania, de buscar a coerência para poder exercer, através do meu voto, a minha cidadania? Não. Então, veja, o parâmetro de um candidato ser evangélico não é determinante para que eu possa fazer uma escolha.
no sentido de que também devemos ponderar a competência do candidato. Agora, podemos, aqui ao longo desses outros dias que nós vamos ter aqui, trazer algumas ideias básicas, como, por exemplo, é óbvio que alguns candidatos não professam a fé que nós professamos, mas eles estabelecem uma vida que tem um parâmetro de acordo com os princípios que nós acreditamos. E é ao longo dos próximos dias que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Portanto, o meu candidato, ele precisa ser evangélico? Você provavelmente já tem a resposta. Agora, ao longo dos próximos dias, eu espero aqui com você trabalhar um aspecto de reflexão sobre como nós podemos constituir uma opinião, uma análise de algum candidato para que a gente venha votar de maneira eficiente, de maneira mais ponderada, equilibrada em relação àquilo que nós temos de disponibilidade. Você, em qualquer lugar do Brasil, ou você que ainda não definiu o seu voto, que ainda está pensando como que você vai fazer essa escolha, eu certamente aqui nos próximos dias vou te ajudar em relação a isso. Então, hoje você não precisou que eu desse uma resposta para você ter uma compreensão sobre aquilo que eu elucidei aqui. Portanto, abra os seus olhos. O fato de ser evangélico não significa que você deve votar no candidato, ok? Assim como também o fato da pessoa declarar algum outro tipo de fé, de que nós não devemos analisar os princípios que essa pessoa segue. E aí é onde que entra o discernimento. Você vai discernir por vários aspectos, tanto da análise também como em relação aos princípios que essa pessoa vive e até mesmo daquilo que ela já teve na vida pública apresentado para que nós possamos ter uma noção. Amém? Então, essa é a nossa conversa aqui de hoje. Você que está aí, feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua presença, queremos agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Nos dê, Senhor, uma quarta-feira abençoada, rica, abundante, próspera. Senhor, que não nos falte nada, Senhor, no nosso dia, que nós venhamos obter sucesso naquilo que vamos fazer. Que Tu venha com respostas para as nossas vidas e que nós venhamos ter uma quarta-feira abençoada. É o que eu desejo para todos aqueles que nos acompanham aqui, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, amanhã nós seguimos aqui. Eu quero te ver, porque nós vamos trazer outros aspectos importantes nesta análise, tá bom? Um forte abraço e parabéns para você que está aqui acordando para o propósito.